Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 12. Nós vamos estudar hoje versículos 1 a 3. Esse texto vai abrir uma nova série de pregações na nossa igreja. Nós terminamos depois de cerca de 1 ano e meio o estudo da carta de 1 aos Coríntios. Terminamos na última oportunidade que eu preguei aqui, e hoje nós vamos dar atenção, começar a olhar para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Como um todo, nós vamos estudar a história do Antigo Testamento. Nós temos duas formas de fazer isso. Uma, pegar um livro inteirinho e estudar capítulo a capítulo, assim como fizemos com 1 Coríntios. Fazer isso no Antigo Testamento todo, imaginamos que leve muitos anos. O Pedro está pregando de domingo. De manhã o livro de Malaquias. Já está pregando há um tempão. E está quase terminando ele. Então, falta 2 sermões. Então é muita coisa. O Antigo Testamento é muito maior que o Novo Testamento. Mas não é a única maneira de nós fazermos isso. Nós podemos estudar, simplesmente os eventos históricos. Eu dou aula no Seminário Teológico de Guarulhos. O Carlos sempre vai comigo, eu dou aula da matéria de panorama bíblico, panorama do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E a história do Antigo Testamento e do Novo, tem um papel fundamental junto com o esboço de cada livro e como ele se relaciona com essa história, onde ele se localiza. Nós poderíamos fazer assim também, mas não faremos desse modo. Estudaremos a história do Antigo Testamento dando atenção de um modo teológico. Nós vamos olhar não só para a história, mas nós vamos colocar um óculos teológico diante das nossas vistas e sob esse interesse teológico nós vamos estudar o Antigo Testamento. Nós vamos estudar a história, mas vamos atentar para o modo como Deus usou a história para trazer a redenção ao seu povo. Esse é o nosso interesse teológico. Aprender sobre a história da redenção no Antigo Testamento. Por isso nós não vamos começar em Gênesis 1. Nós não vamos começar. Deus criou os peixes e viu que era muito bom. Deus criou os animais e viu que era muito bom. Nós vamos começar onde a história da redenção de fato se apresenta de uma forma mais consistente, que é a partir do capítulo 12 no chamado de Abraão. Imediatamente, quando o homem pecou, o primeiro homem e a primeira mulher pecaram. Deus veio atrás deles. Eles se esconderam do Senhor. E Deus veio atrás deles. Aqui começa a redenção do ser humano. Mas, em termos de teologia do Antigo Testamento, o fator primordial nessa história ocorre aqui no chapéu de Abraão. E é a partir daqui que nós vamos dar início na história do Antigo Testamento. São apenas 3 versículos. Gênesis 12, versículos 1 a 3. O texto diz assim: Então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Tá lá o texto que a gente leu-se. Eu não me engano aqui na versão NVI, exatamente. Pode passar. Mais um slide? Vamos falar um pouquinho sobre Abraão. Ué, mas não é Abraão? Era Abraão. A partir de alguns capítulos mais adiante, ele até então era conhecido como Abraão. Significa o quê? Pai exaltado. Abraão, conforme o nome dele. Depois foi mudado, significa pai das nações, pai de povos. Ele foi casado com Sarai. Sarai, mas não era Sara. O nome dela também foi mudado. Depois, e o pai dele se chamava Tera, ou Terá. E ele tinha 2 irmãos, Naor e Arã. Arã foi o pai de Ló. Ló foi aquele sobrinho de Abraão que o seguiu na entrada da terra que lhe foi prometida. Abraão era natural de Ur dos Caldeus. Daqui a pouco a gente vai ver um mapa. A gente vai ver onde é que era esse Ur. É no sul do que hoje se chama Iraque, já próximo do Golfo Pérsico. E ele morou também em Arã. Arã já é a outra extremidade do Iraque. Na verdade, já está na Síria. Já está ao norte e ao oeste. Isso dá noroeste. Noroeste de onde ele nasceu. E é justamente também ao norte do território de Israel. Você vai descendo ao sul e dá uma boa caminhada, uma caminhada muito longa para você chegar até Israel. Finalmente ele e seus parentes serviram outros deuses. Dá uma olhadinha em Josué capítulo 24, versículo 2. Isso pode parecer uma informação meio perdida, mas vai nos ajudar a entender o chamado de Abraão. Josué 24, 2. Então disse Josué a todo o povo:
Assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Nahor, antes deles habitarem da além do Eufrates, e serviram outros deuses. Então Tera, Nahor, Abraão, toda a casa do pai do patriarca Abraão, eles serviram outros deuses. E como é que Deus chamou então Abraão? Essa vai ser a nossa primeira pergunta. Ele não era um servo do Senhor? Ele era um adorador de outros deuses? Ele era um idólatra? E como que Deus o chama? Nós vamos entender a natureza do chamado de Abraão. Pode passar. Aqui está um mapa. Todo mundo está conseguindo definir bem, enxergar da onde se trata. Aqui está o que nós chamamos de Iraque hoje. É também a Mesopotâmia. Por quê? Mesopotâmia? Porque ela está no meio, de rios Potamos. Lembra do Péter Potamos? Era um hipopótamo que gosta de ficar na água. É daí que vem o nome dele, do hipopótamo. Então a Mesopotâmia é uma região entre dois rios, dois grandes rios, o Eufrates ao sul e o rio Tigre ao norte. Ur ficava aqui embaixo. Abraão nasceu em cerca de 2166. Eu dou a data certa porque é uma data que nós julgamos ser correta, mas pode ter diferença. A data que os historiadores que olham para a Bíblia como palavra inspirada de Deus inerrante apontam essa data para o nascimento dele, 2166, em Ur dos Caldeus. Na época em que a família de Abraão se mudou daqui para Harã, notem lá Harã, onde ficava, que é a Síria, a atual Síria. Foi uma época em que um povo dessa terra mais ao norte, chamado Gutianos, eles começaram a invadir esse território e dominar o sul da Mesopotâmia. Coincide com a época em que Tera saiu dessa terra e foi com a sua parentela toda lá para Harã, pela ascendência deles. Supõe-se que a família deles já era daqui que foram ao sul e são os que depois são conhecidos como caldeus. Mas era uma época em que eles não viviam mais em paz, eles estavam sendo atacados. Houve, nessa época, um deslocamento muito grande de gente dessa região, ao sul para o norte. Luzinha difícil não está mais funcionando, mas tudo bem. Eu vou apontando pelo nome do mapa. É possível que nessa época a família de Tera tenha deixado também Ur, seguindo o movimento que fugia dessa invasão, fugia da guerra, mas coincidiu justamente com o chamado de Abraão ainda em Ur. Deus o chamou para dar-lhe uma terra e formar uma nova casa. De qualquer forma, Abrão nessa época, ainda chamado Abrão, ele fazia parte de uma outra casa. Ele não era o chefe da sua casa, da sua família, era o seu pai. Ele nem sequer ainda tinha filhos. Então ele era o filho. Ele não tinha grande poder de influência. Então ele foi com seu pai até o território de Harã, onde seu pai depois, mais pra frente, veio a falecer. Quando o pai dele faleceu, o irmão de Abraão chamado Nahor permaneceu em Harã. O filho do outro irmão chamado Harã mesmo, o filho dele Ló, se juntou a Abraão e Abraão veio então para a terra de Canaã. Olha Jerusalém aqui onde é que fica, nossa como é longe. Olha Damasco aqui onde é que fica a capital da Síria. Mais ao sul ainda Israel. Essa foi a terra que Deus prometeu aos israelitas a partir do chamado de Abraão. Então esse é o mundo antigo onde a história da redenção começa. Essa curva aqui desde a Mesopotâmia, virando ao sul e seguindo até perto do Egito, é chamado pelos estudiosos de crescente fértil. Por quê? Por causa dos seus rios, e por causa da aridez das terras ao redor. Então tinha que habitar aí nesse pedaço, tinha que viajar por esse pedaço, não dava para fazer a não ser, com poucas exceções, pessoas extremamente especializadas. Fazer grandes viagens atravessando o deserto como povos nômades. Faziam e ainda fazem em algumas regiões, mas era pouca gente que fazia isso. Esse é o mundo antigo onde tudo acontece. Nesse mundo antigo nós vamos encontrar Abraão, fazendo parte de uma família que serve outros deuses, de um povo distante de Canaã. A gente poderia falar distante de Israel, mas Israel não existia. Israel depois vai existir através da linhagem de Abraão. A terra prometida a ele é aquela terrinha ali que está escrito Canaã. Distante dali, alguém que não era especial e diferente de outros, mas Deus pela pura graça o chama para se tornar pai das nações. Podem passar? Nós veremos então, nessa noite, 3 partes da chamada de Abraão. E daqui em diante, começa a história da redenção que vai culminar na cruz de Cristo, e no perdão dos pecados através da morte dele. Primeira parte do chamado de Abraão foi uma ordem de abandonar a vida antiga
Olhe bem o versículo 1 que diz. Gênesis 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai. Parece que tem três ordens, 3 compartimentos ou 3 etapas da ordem que Deus deu para ele. Vejam quais são. Abrão devia deixar o quê? Em primeiro lugar, seu país. Deixa a tua terra. Eu lembro de ter visto, lá no norte de Minas, o processo de desapropriação. De fazendas, sítios, até lugares, até pequenas localidades pequenos. Distritos, bairros. Zonas rurais bem populosas, tendo que ser desabitadas. Por quê? Porque eles iam construir a maior barragem em altura da América Latina. Isso aconteceu lá em Grão-Mogol. Cadê o Gil? Não tá aí hoje? Ah, não, o Gil ali, ó, aconteceu lá em Grão-Mogol, aconteceu. Em Cristália, Josenópolis fica beirando. O que aconteceu é o lugar mais perto da nova usina hidrelétrica e é o lugar que menos se beneficiou porque não aconteceu dentro do município em si, mas eu vi pessoas que foram retiradas dos seus lares. Algumas delas gostaram muito, pegaram um pacotão de dinheiro, compraram caminhonete, compraram casa, venderam caminhonete, bateram, capotaram um carro. Em 6 meses, eles perderam tudo, receberam 200, 300 mil reais. Em 6 meses alguns já tinham torrado esse dinheiro todo e estavam de novo na dificuldade. Outros ganharam outras terras, com casa, tudo bonitinho, até uma plantação já feita com cerca. Tudo bonitinho, foram as pessoas que se deram o melhor. Mesmo essas, para sair das suas terras, sofreram demais. Eu fiquei sabendo de uma mulher que morreu na escadaria do escritório da CEMIG, na cidade de Cristália, desesperada, tentando fazer essa transição, essa negociação. E a CEMIG estava fazendo tudo direitinho, pagando tudo certinho, cortando a madeira, dando a madeira para as pessoas, tudo direitinho, fazendo mudança, dando casa, dando técnicos da Emater para ajudar no novo terreno, tinha psicólogo para acompanhar, tinha toda a infraestrutura necessária para fazer isso ser o menos traumático, e nada desvantajoso para aquelas pessoas. Mas eram pessoas que nasceram naquela terra, uns lugares que eram uns fins de mundo que não dá para acreditar. A gente andava de carro. Tinha um lugar de uma congregação que ficou submersa. Graças a Deus, porque a congregação mudou para outro lugar e tá indo muito bem. Mas você andava de carro durante muito tempo, e depois tinha que descer do carro e ir a pé um decidão de 40 minutos. Para voltar, bom, para voltar não perguntem como era. O lugar se chamava São Miguel, um lugar muito difícil que hoje nem submarino chega lá, mas as pessoas sofreram muito para sair desses lugares. E uma dessas morreu, porque ela estava muito apegada àquele lugar, ela gostava daquilo lá. As pessoas podiam dizer, mas não é difícil, não é longe. Quando você fica doente é difícil demais. E quando precisa de uma coisa complicado, às vezes não dá para ter. Então vamos sair de lá. Não saia de lá não. Eu gosto muito de lá. Abraão ia ter que enfrentar esse problema. Abraão, você vai ter que sair do seu país. Você vai sair do seu país. Eu vou te levar para outra terra. Notem que quem estava chamando, ele era um Deus que ele não conhecia. Um Deus que ele não adorava. Ele adorava outros deuses. Provavelmente tendo em vista os deuses adorados em Harã, provavelmente o Deus de Abraão era a lua. Ele adorava a lua. É possível que seja esse o Deus do pai dele, Terá ou Tera. Em segundo lugar, Abraão tinha que abandonar mais uma coisa, ele tinha que abandonar o seu povo, um clã, antigamente por causa de invasões, e por causa dos grandes territórios e da fragilidade que tinha uma família, um lugarejo afastado dos outros, uma coisa muito importante. Era a vida em comunidade. A vida em comunidade, o que formava um clã ou uma tribo, era de extrema importância. Se alguém vivesse num lugar com pouquinha gente, era uma presa fácil. O que ia impedir quando uma caravana, ou um povo dominador, conquistador, ou uma outra tribo que deslocasse seu pequeno exército, chegasse até essa pequena localidade? Não tinha como resistir a isso. Então uma fonte de segurança para as pessoas era o clã onde elas estavam inseridas. Abraão foi convidado ao quê? A deixar seu clã também. O país que ele conhecia, a terra dele, onde ele nasceu, onde ele sabia onde ficava tudo, onde ele se sentia em casa, ele tinha que abandonar o povo dele, onde ele se sentia em segurança, onde ele cooperava e tinha cooperação dos outros, onde todo mundo trabalhava para um bem comum, ele tinha que abandonar. E o chamado foi um pouquinho
Mais doído ainda. Tinha uma terceira coisa que ele tinha que abandonar: a sua casa paterna, a sua família. Abraão, você não vai deixar só a sua terra. Você vai deixar também o seu povo. E não só o seu povo, você vai sair da casa do seu pai. Parece não se tratar de uma casa muito grande. A Bíblia fala desses 3 filhos. De Terá, 3 filhos. É possível que ele tivesse filhas também, mas elas não eram citadas pelo nome nessa época, a não ser em alguns casos específicos. Mesmo assim era uma casa pequena. Jacó, neto de Abraão, teve 12 filhos e mais filhas. Pelo menos de uma gente sabe o nome, Diná. É possível que ele tenha tido outras. Uma família maior, a de Terá, era pequena. Parece que a esterilidade é uma característica da família de Terá. Interessante porque o capítulo anterior vem contando de linhagens de pessoas, onde a fertilidade é uma característica. Na hora que chega na família de Terá, conta de 3 filhos e Abraão era estéril. Não ele. A sua esposa, ele não podia ter filho, ele não tinha uma descendência dele. Abraão, essa pequena casa que é a sua, que é a do seu pai, você vai deixar e vai para a terra que eu vou te dar. Esse foi um chamado ousado, um chamado arriscado de se atender, mas surpreendentemente, Abraão creu em Deus. A Bíblia diz que, diante desse chamado, ele creu e partiu para uma terra que ele nem sequer conhecia. Essa é uma parte do chamado de Abraão, é uma das características dele. Foi uma ordem de abandonar a vida antiga. Abraão, a vida que você tem, você vai esquecer e você vai me seguir. Segundo lugar, Deus lhe deu uma promessa de bênçãos pessoal e nacional. Ele seria abençoado pessoalmente. E ele seria abençoado nacionalmente. O que isso quer dizer? Dá uma olhada no versículo 2. Deus fala para Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. É claro que isso é algo interessante de se ouvir para alguém casado com uma mulher estéril. Alguém que já tem uma certa idade e que ainda não teve nem sequer o seu filho num tempo onde não ter filhos é uma vergonha tremenda. Hoje em dia é uma opção. As pessoas falam mesmo assim. A gente estranha um pouco. A pessoa fala: não, a gente não quer ter filho. A gente que tá casado, a gente não quer ter filho. Às vezes não pode, mas às vezes é uma opção. Nessa época isso nem opção era. A pessoa que não tinha filhos. Ele era motivo de piada. Na rodinha das piadas era o nome dele que era falado. Das mulheres também, as mulheres zombavam umas das outras quando essas outras eram as que não tinham filhos. Nós ouvimos alguns casos da Bíblia de homens casados com mais de uma esposa, na qual uma tinha filho e outra não. O que acontece? Aquela disputa entre as esposas para saber quem é a queridinha do marido. Tem gente que pensa assim: ah não, mas na cultura era comum. Então as mulheres se davam bem, porque era comum isso aí, se davam bem. A Bíblia conta cada briga entre esposas de um mesmo marido, e uma delas é o caso da mãe, depois de quem veio ser o profeta Samuel. Ela era zombada constantemente pela sua rival. A Ana, ela era zombada porque a rival dela, Penina, tinha vários filhos e ela, Ana, que apesar de ser a mais amada de Eucana, não tinha dado nenhum filho. Essa era a condição de Abraão. Mas Abraão vem agora e ouve a seguinte promessa: eu vou fazer de você um grande povo e o abençoarei. Difícil, hein? Eu ainda não tive nenhum filho e você está falando do povo? Mas a promessa continuou: tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abraão faz parte de uma família pequena, uma família que se desloca da sua terra e vai para uma outra desconhecida. Uma família pouco influente. Uma casa pobre de pessoas, de filhos, de herdeiros. Como que eu, Abraão, pensaria? Como que eu vou me tornar famoso e vou ser uma bênção? Vou ser fonte de bênção, vou abençoar outros. Mas sabe o que é interessante? Abraão criou. Ele recebeu a promessa de ser pai de uma nação, de ser alvo da bênção de Deus, de ter seu nome engrandecido e famoso e também de ser fonte de bênçãos. Agora pensa só, alguém que não é ninguém no cenário mundial ouvir tudo isso. Até então, a Bíblia fala de alguns nomes famosos. Nimrod foi um. A Bíblia diz que ele foi grande no seu tempo, e ele fundou muitas cidades. Abraão está nessa terra onde Nimrod acabou desbravando e fundando novas cidades, e Ur era mais um passo na conquista desse povo. Aí, na expansão da raça humana nesse lugar. Agora ele não era ninguém. Falar isso para uma pessoa, para um líder, para um rei de uma cidade, para um governador, para um chefe de um exército,
Tudo bem, mas para alguém tão pequeno como Abraão. Mas a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas a promessa de Deus não parou. Aí, ela continua. Ela continua. Isso, ela continuou. Muito bem, valeu. Ele também recebeu uma promessa de uma bênção mundial. Olha como o negócio está aumentando. Começou com um chamado pessoal. Abraão, isso tudo aí que você tem e confia, você vai deixar tudo. Eu quero que você venha comigo. Aí desse você, a bênção se expande. Para uma nação, para um povo. Um povo que nem sequer ainda existe, e nem a possibilidade dele vir a existir está lá presente. Porque tudo que Abraão sabe da vida é que a esposa dele é estéril. Mas um povo vai ser abençoado por você e eu vou fazer o seu nome grande e você vai ser uma bênção. E aí a promessa continua crescendo. Partiu de um homem, agora passou por uma nação que ainda não existia e agora tomou proporção mundial. Veja o versículo 3: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Opa, agora ficou grande demais esse negócio. Ficou muito grande isso aqui. Ou eu poderia pensar, Brown, eu acho que eu pensaria se eu estivesse no lugar dele. Eu pensaria: esse Deus que está falando comigo, acho que ele não entende muito bem das coisas. Eu não sou ninguém, minha família é pequena. Eu dependo aqui do meu clã, até meu pai depende do clã. Nós somos uma família pequena. E aí, nós adoramos um Deus. Quem me chama é outro Deus. Não é o Deus que a gente adora. Eu tinha uma certa segurança no meu Deus. Eu acho que ele tinha uma certa obrigação comigo. Agora um outro Deus vem e me chama e manda eu fazer o quê? Sair da minha terra, deixar meu clã e dar tchau para minha família e ir para uma terra aí. E agora ele vem e diz que eu vou ser a bênção de um povo que vai vir de mim. Mas que povo? Eu não consegui ter um filho ainda. E aí por fim ele diz que meu nome vai ser famoso e que por minha causa, nações do mundo todo vão ser abençoadas. Partes do mundo que eu nem sequer conheço e nem vou conhecer. Nações ali, nesses lugares longínquos, vão ser abençoadas por minha causa, no meu nome. Ah, eu acho que esse Deus não sabe o que está falando. Eu não vou não. Se a promessa tivesse sido menor, eu até acreditaria. Tem condições. Mas uma promessa desse tamanho, não tem como esse Deus cumprir, não tem como acontecer, não tem. Nem como eu acreditar no negócio desse. Quer saber, Deus? Procura outro que adore você. Seja lá onde você é adorado, eu vou continuar aqui com meu Deus, vou continuar com a minha família, com o meu clã, na minha terra, e a gente está muito bem aqui. Eu acho que eu faria isso. Desconfiadão do jeito que eu sou. Eu tenho medo, às vezes, de mudanças, às vezes nem muito grandes, às vezes uma mudança pequena já me deixa meio cabreiro, meio inseguro. A Bíblia diz que Abraão creu em cada uma dessas palavras e seguiu o Senhor. Essa promessa é tão incrível quanto incrível a fé que Abraão pôs nela. Mas isso tornou mais pra frente amigo de Deus e fez de fato todas essas coisas prometidas acontecerem. Notem as promessas feitas no versículo 3. Abençoar os amigos de Abraão, aqueles que te abençoarem. Eu vou abençoar. Amaldiçoar os inimigos de Abraão, aqueles que te amaldiçoarem. Comigo não vai ter vez, Abraão. E tem mais. Essa promessa vai ter um alcance mundial. A bênção vai percorrer o mundo no seu nome. Isso é muito. É muito. Como se chama essa promessa, esse chamado que Deus faz. Isso aqui é o começo do que depois vai receber o nome de aliança abraâmica. Deus vai fazer mais pra frente uma aliança com Abraão. Deus vai prometer coisas para Abraão e vai garantir seu cumprimento porque ele é Deus. Por sua vez, ele não cobra nada, nenhuma condição de Abraão. Ele não fala assim: Abraão, eu vou fazer isso tudo se você também fizer tudo o que eu mandar. Não. Deus se compromete sozinho nisso. E essa aliança abraâmica que nós ainda vamos tratar é a fonte de tudo que vem a acontecer depois, historicamente, até chegar a Cristo e de Cristo até chegar a todas as nações. Tudo isso começa nesse chamado. E nós podemos notar hoje, diante dessa simples observação, efeitos desse chamado e dessas promessas hoje. Quer ver um deles? Um deles está ali escrito: alcance mundial da bênção. Alguém já viu isso acontecer? Essa bênção de Abraão chegar a lugares longínquos no mundo? Alguém já viu isso? Quem já viu? Levanta a mão aí. Já viu? Algumas pessoas. Na verdade, você que já criou em Cristo é fruto dessa promessa. Significa
que Deus está salvando pessoas hoje de nações distantes daquela que ele fundou com Abraão. Mesmo assim ele prometeu desde antes de formá-la: eu vou abençoar por você nações de todo o mundo. Isso nós vamos ver a seu tempo, o que vai se chamar Aliança Abramâmica. E como que ela vai aplicar essas promessas dentro de Israel e no mundo todo através do Senhor Jesus. Temos algumas aplicações. Primeira delas, note lá como a Abraão, nós também fomos chamados de um povo que vive distante de Deus. Abraão foi chamado de uma nação distante de onde Deus queria trazê-lo. Nós, espiritualmente, compartilhamos da mesma experiência. Deus não nos chamou de uma terra longínqua e nos trouxe para Atibaia. Às vezes sim, né? Família do Roberto. Isso aconteceu. Mas nós estamos pensando de um modo espiritual. Nós estávamos distantes de Deus espiritualmente. Nós éramos filhos da ira e Ele nos fez filho seu. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ele também fez esse chamado. Portanto, devemos nos empenhar para atender completamente ao chamado divino, assim como Abraão creu nisso, e atendeu o chamado e foi cumprindo cada desígnio, cada determinação de Deus. Nós devemos fazer o mesmo. Nós também fizemos uma grande viagem sobre o convite de Deus e devemos continuar nessa estrada passo a passo, obedecendo aquele que nos chamou. Nós devemos também, como Abraão, ser bênção para os outros, assim como nós fomos abençoados. Abraão foi abençoado através desse chamado. Abraão, eu vou abençoar você. Vou engrandecer seu nome e vou te dar um grande povo, uma grande nação. Recebeu uma grande bênção, mas, ao mesmo tempo, foi prometido para ele: você vai ser uma bênção. Você vai abençoar outros. Por meio das bênçãos que eu vou te dar, você também vai abençoar os outros. Nós também devemos compartilhar dessa disposição. Devemos ser bênção para os outros ao nosso redor. Sejam nossos irmãos, sejam as pessoas ao nosso redor que ainda não conhecem a Cristo. Nós devemos pregar aos perdidos e devemos edificar a igreja com os nossos dons. Mais uma aplicação: uma das nossas responsabilidades como igreja do Senhor é fazer seu nome, o nome de quem? O nome do Senhor conhecido de todas as famílias da terra. Essa promessa feita a Abraão que por meio dele pessoas de todas as nações seriam abençoadas deve ser compartilhado conosco. Agora nós fomos abençoados pelo nome de Abraão. Mas como pelo nome de Abraão? Eu não creio em Abraão. Não, mas eu creio no descendente de Abraão, na descendência de Abraão. Quem é esse ilustre descendente de Abraão? O Senhor Jesus. Por meio de Jesus, o filho de Abraão, eu fui abençoado, fui alcançado hoje aqui do outro lado do mundo. Da mesma forma, eu devo fazer conhecido o nome desse mesmo Senhor, o nome desse mesmo descendente de Abraão, para que outras pessoas sejam alcançadas e façam parte dessa família, sejam alvo da bênção prometida ao servo de Deus chamado Abraão. Quando nós olhamos a condição de Abraão quando foi chamado, e agora nós nos lembramos por quê. Nós lemos aquele texto de Josué, nós vamos reparar que ela não é diferente dos homens do nosso tempo. Ele era alguém distante de Deus, sem capacidade, sem nada mais bonito para oferecer a Deus. Não era alguém notável diante de uma divindade. Por que então o Senhor o chamou? A resposta é que foi pela graça. Deus não viu nada em Abraão que fosse vantagem para o Senhor. Ele viu Abraão como alvo das suas vantagens, como alvo da sua bênção, como alvo da sua graça. Deus, quando chamou Abraão, ele não pensou o que Abraão pode dar para mim. Ele pensou o que eu posso dar para Abraão, e foi o que Deus fez. Fez grandes promessas. Promessas que nos atingem até hoje. Nós que também pela mesma graça fomos chamados. Deus também olhou para nós e não viu nada que nós podíamos dar para ele. Ele não fez um bom negócio ao nos chamar. Eu vou chamar aquele porque aquele, nossa, vai tocar na minha igreja que vai ser uma beleza. Nossa, vai ter mais de 10.000 conversões só por causa dele. Então, é muito vantajoso para mim. Eu seria bobo se eu não convertesse. Deus não viu nada disso. Deus viu pessoas indignas, pessoas que se desviavam, pessoas fracas, pessoas incapacitadas. Ele olhou pro seu amor e falou: eu quero essa pessoa para mim, e eu vou chamá-la, e eu vou buscá-la, e eu vou prometer bênçãos para ela. Nós compartilhamos da mesma graça que Abraão teve. Claro que ele teve um lugar na história que o torna cérebro de fato. Deus cumpriu a promessa: farei o seu nome grande. Nós estamos falando hoje 4.100 anos depois dessa promessa. Nós
Estamos falando do nome de Abraão. Estamos falando do descendente de Abraão, que é Jesus. Estamos falando do povo de Abraão e das bênçãos que vêm por meio de Abraão. Um nome grande. Mas Deus, pela graça, o colocou nesse ponto. E pela graça ele também nos chamou e nos colocou onde ele pretende. Talvez nosso nome não seja grande, mas ele vai ser do tamanho que o Senhor pretendeu. Do tamanho que o Senhor, pela sua graça, planejou nos dar. Isso nos dá segurança, nos dá um desejo de amar cada vez mais ao Senhor e nos confere responsabilidade de atender esse chamado e continuar nessa caminhada com o nosso Deus. Vamos orar. Marcos Samuel, vem aqui. Vamos orar? Pai, obrigado porque nessa noite o Senhor nos lembra de que há bênçãos e muitas pessoas são beneficiadas porque esse homem decidiu ouvir o teu chamado e obediente atendeu ao teu chamado. Por causa da obediência a ele, todos nós hoje desfrutamos da salvação que o Senhor fez através da linhagem dele. Muito obrigado, Deus, pela fé. Nos ajuda a olhar para o exemplo divino dele e que todos nós, ao ouvirmos as suas orientações, possamos com ousadia e com fé prontamente obedecer ao que o Senhor pede. Nós agradecemos por sua palavra. Nos ajuda a lembrar disso no meio da semana e nos nossos afazeres. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.